Bom, gente, então vou fazer aqui uma série no canal de 3 vídeos, um para cada jogo aqui. Um deles vai ser o Love Letter, é um jogo ali originalmente lançado em 2012, mas essa segunda versão aqui é lá de 2019. Aí tem o Manoplas do Infinito, que é um jogo baseado no Love Letter mesmo. Ele foi lançado ali em 2020 e, como pode ver, é uma temática Marvel ali dos Vingadores, né, contra o Thanos. E tem o Munchkin Loot Letter, que ele foi lançado em 2014, ele foi lançado 2 anos depois do Love Letter original. Então, basicamente, ele é igual o Love Letter, só que com a temática Munchkin. Quem conhece ali é uma paródia ali, né? Então, vou estar gravando aqui agora essa trilogia. Não, e nesse vídeo aqui, então, eu vou falar do Munchkin Loot Letter. Podem ver que a caixa dele já tá bem desgastada, já joguei bastante com ele. Como eu falei, ele é um jogo baseado ali, é uma paródia praticamente do Love Letter, né? Então, uma caixa só isso aqui, tá? Todos esses jogos foram lançados pela Galápagos. Esse jogo aqui, ele foi lançado em 2014. Então ele é baseado ali na primeira versão do Love Letter. Apesar que esse Love Letter que eu tenho, ele já é a segunda versão. Então tem algumas cartas a mais. Mas vocês vão reparar que as cartas elas têm os mesmos efeitos da primeira versão, na versão clássica do Love Letter. O Munchkin Loot Letter tem as regrinhas aqui. Pode ser possível jogar de 2 a 4 pessoas, mas sinceramente eu acho que dá para ter mais pessoas em jogo, tá? A única lance aqui é prestar atenção nas quantas fichas de tesouro tem que ter para ganhar o jogo. Então, para 2 jogadores, a gente tem que recolher 7 fichas de tesouro, para 3 jogadores 5 fichas, para 4 fichas, e sei lá, se a gente for seguir as regras do Love Letter, se fosse 5 jogadores, seriam 3 fichas, e por aí vai indo. Então acho que dá para ter mais jogadores sim, tá? Aqui no final do manual tem certinho explicando todas as cartas aqui, mas na própria carta já tem a descrição dela, tá? Como é que funciona aqui o jogo em si. Então a gente tem cartas de referência, a gente distribui elas ali para cada jogador, que tem um resuminho de como é a sequência do jogo, e aqui quais são as cartas que tem no jogo. Então a gente embaralha aqui, a gente deixa uma carta virada para baixo e vamos por ali no jogo para 2 pessoas. A gente revela 3 cartas. Essas cartas aqui elas não vão ser usadas em nenhum momento desse jogo, tá? Aí esse jogador recebe uma, eu recebo outra, e aí a gente começa a jogatina. Que nem o Love Letter, a gente sempre tem que ter pelo menos uma carta na mão. Então, como é que é o turno? A gente compra uma carta, vai ver os efeitos dela e baixa uma carta e tem que obedecer aquele efeito. No nosso caso aqui, escolha um jogador para descartar a carta dele e comprar uma nova. Ou troque a carta da mão com outro jogador à sua escolha. Vamos supor que a gente vai baixar essa carta aqui e a gente vai forçar ele a descartar uma carta e comprar uma outra. E aí, nosso turno acabou, agora é o turno dele. O turno dele, ele tem uma carta na mão, ele vai comprar outra. Vamos ver, ele tem um tesouro. Se ele descartar essa carta, ele tá fora da rodada. E ele tem essa ratricinha com porrete, que é, olha a carta da mão de outro jogador. Vamos supor então que ele vai baixar essa carta aqui e vai olhar nosso coreto aterrorizante. Então ele já sabe que a gente tem uma carta de número 6. Nosso turno agora, eu vou comprar uma carta. Vamos supor agora que eu vou olhar a carta da mão dele. Deixa eu ver sua carta. Aí ele me mostra, eu já sei que ele tem um tesouro. Na vez dele, ele vai comprar aqui um vaso de planta. O que o vaso de planta faz? Diga o nome de uma carta, menos vaso de planta, e escolha outro jogador. Se esse jogador possuir a carta mencionada, ele será eliminado da rodada. Então, como ele já tinha visto nossa carta aqui, um coreto, ele joga essa carta e fala, você tem o número 6. Aí, eu sou obrigado a descartar a carta. Não tenho mais carta em mão, então ele ganha aqui uma ficha de tesouro. Pega a ficha de tesouro. Acabou o turno. Basicamente, o jogo é isso, tá, gente? Vocês podem ver que é bem rápido mesmo. E aí começa uma próxima rodada. E aí a gente vai, reembaralha tudo de novo e faz ali o setup inicial novamente. E aí, como falei ali no manual, quem coletar 7 fichas do tesouro acaba ganhando o jogo. Então o jogo roda dessa maneira, tá? Se em algum momento acabar da pilha de compra, a última rodada a gente vai comparar. Vamos por aqui que teve todas as rodadas. E aí acabou, não tem mais nada pra gente comprar. A gente vai comparar aqui os números. Quem tiver o maior número ganha. Em caso de empate, as 2 pessoas também ganham aqui a ficha de tesouro, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui em todas as cartas aqui. Então a gente tem vaso de planta, a gente tem 5 cartas dessa. Então vaso de planta, a gente vai falar o nome da carta ou o número dela, menos o vaso de planta, e escolhe um jogador. Se ele tiver aquela carta lá, ele é obrigado a descartar ela e já leva aqui a ficha de tesouro. Então a gente tem 5 dessas cartas. A ratricinha, a gente vai olhar a carta da mão de outro jogador. A gente tem 2 dessas cartas. O pato do apocalipse.
você e outro jogador comparam as cartas da mão secretamente. O jogador com a carta de menor valor está fora da rodada. A gente tem 2 dessas cartas. Aqui em cima a gente tem umas bolinhas que quer dizer quantas cartas dessa aqui tem, tá? Anel do Desejo. Até o próximo turno ignore todos os efeitos de cartas de outros jogadores. Existem 2 cartas dessa no baralho. Troll da Internet. Também tem 2 dessa. Escolha um jogador, inclusive a gente mesmo, para descartar uma carta e comprar uma carta nova. O Coreto só tem uma dela, que é troque a carta da mão com um jogador a sua escolha. Dragão de Turbônio. Só tem uma dessa aqui também. É uma carta ali meia de blefe. Porque se você tiver esta carta e o Coreto Aterrorizante ou o Troll da Internet na mão, você deve descartar esta carta. Então imagina que a gente tem essas 2 em mãos. Se eu baixar o dragão, pode ser realmente que eu tenha o Coreto na minha mão. Ou não. Eu posso simplesmente, sei lá, ter aqui um anel e eu quero descartar o dragão porque sim. Então é uma carta de blefe, não dá pra saber exatamente se realmente eu tenho uma dessas na mão. Mas se eu tiver uma dessas na mão, eu tenho que baixar esse carinha aqui, tá? E a última carta, a carta mais forte do jogo, é o Tesouro, número 8, só tem ela. Só que se eu descartar essa carta, eu tô fora da rodada. Então vamos supor ali que o jogador ele tem um troll da internet e pede pra eu descartar a carta da minha mão pra comprar uma nova. A partir do momento que eu descarto ela, já acabei perdendo o jogo e o carinha que jogou o troll da internet acaba ganhando, tá? Então basicamente o Mantic Loot Ladder é isso daqui. É um jogo engraçado aqui com as ilustrações, o nome dos personagens. É um jogo pequeno ali, cabe em qualquer bolso, bolsa, dá pra levar pra qualquer lugar. E é bem divertido de jogar, dá pra jogar com a galera ali. Como eu falei, dá pra colocar até mais do que 4 pessoas. Só ficar atento aqui no número de fichas de tesouro. Cada partida dura em média ali uns 20 minutos. E é isso aí. E aí nos próximos vídeos aqui, vou falar um pouco aqui do Love Letter e do Manoplas do Infinito.